Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Deixa eu só explicar uma coisa. Então, hoje é a nossa primeira aula de matemática. Essas questões que eu coloquei aqui na apresentação, a apresentação eu não disponibilizei para vocês lá no Classroom, porque eu tinha pedido para o Vitor, pessoal de informática, dar uma olhada antes, e aí acabou que não deu tempo de eu colocar lá. Mas eu disponibilizei em PDF os mesmos exercícios que eu vou comentar agora, né? Então, os exercícios já são aqueles que estão lá. Quem tentou resolver algum deles, agora a gente vai fazer a resolução. Ao mesmo tempo que eu vou resolvendo o exercício, eu aproveito para ir falando sobre o conteúdo a partir dos slides que a gente está colocando aqui. E aí depois eu vou colocar esses slides lá no Classroom. Só não deu tempo de colocar antes. E aí, assim, a dinâmica da aula, que eu combinei até com a Lilian, são 5 questões que eu vou resolver com vocês. E à medida que eu vou resolvendo, eu vou retomando também o conteúdo que está sendo proposto nessa questão. Então, como eu coloquei lá para vocês, nós vamos ter questões de geometria, questões de análise combinatória, probabilidade. Então, são temáticas bem diversas, mas que nós vamos resolvendo aos poucos aqui para ir esclarecendo as dúvidas que vão surgindo. Então, a minha proposta é a seguinte: eu vou resolvendo uma questão, e aí, quando eu terminar de resolver essa primeira questão, eu abro para dúvidas, perguntas. Porque o que acontece? Enquanto eu estou fazendo a apresentação para vocês, eu não estou vendo a janela da conversa. Aí eu não consigo ver o chat. Se vocês fizerem perguntas, eu não vou conseguir ver. Então, dessa maneira, é legal que, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa, vocês coloquem no chat, a Lília vai estar acompanhando e qualquer coisa ela vai me avisar pelo microfone, vai me dar um aviso se eu precisar parar, voltar alguma coisa. Se não, quando eu terminar de resolver a questão, eu venho olhar a apresentação, venho olhar o chat para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Então, por favor, não deixem acumular a dúvida, né? Se tiver dúvida, coloquem, perguntem, e aí eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível, ok? Então, vou começar agora. Eu liguei a câmera só para olhar um pouco para vocês, assim, para vocês verem que eu estou aqui, vivo, mas eu vou tirar a câmera e vou passar direto para a apresentação. Então, qualquer dúvida, vocês coloquem lá no chat, por favor, e aí a gente vai conversando. Tranquilo? A Lília vai me ajudar nesse ponto. Então, boa aula a todos. Vamos começar. Então, eu separei 5 questões retiradas de diversos Enems para a gente poder resolver. E aí eu só não coloquei a do Enem do ano passado. Eu ainda não peguei as questões do Enem do ano passado para a gente poder discutir. A primeira questão é do Enem de 2018. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radianos, conforme a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem 0, 0. Considere o valor de π como uma aproximação de, pelo menos, uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... E aí as 5 alternativas de distância. A resolução dessa questão, né, qualquer questão do Enem, para a gente começar essa resolução, a gente sempre tem que partir do ponto mais importante, que no caso é o ponto da leitura. A gente faz a leitura dessa questão, se necessário a gente lê mais de uma vez, o importante é que fique claro quais são os objetivos da questão, o que a gente tem que fazer. Então, vocês vão observar aqui na figura, nós temos um plano cartesiano, acho que todos conhecem, se lembram bem do plano cartesiano, né? Onde a gente estuda uma parte de geometria das funções, e esse plano está sendo cortado por 12 semirretas. Então, além dos eixos cartesianos, tem essas semirretas cruzando aqui em diagonal, e cortado também por essas circunferências aqui, todas concêntricas, né? O centro aqui na origem do plano cartesiano. E aí vocês vão observar que cada circunferência dessa tem um raio
que vai aumentando de uma em uma unidade. Então, a primeira circunferência aqui tem raio 1, que é a distância do centro até a linha da circunferência. A segunda tem raio 2, a terceira tem raio 3, e assim sucessivamente, as circunferências estão aumentando de uma em uma unidade. Temos aqui o ponto A e temos o ponto B. A questão nos pede calcular a distância do ponto B até o ponto A. Então, saindo aqui do ponto B, chegando ao ponto A. De que forma isso, né? Eu posso andar de qualquer jeito? Não, eu só posso andar em cima das linhas retas ou em cima das circunferências, em cima das linhas curvas. Então, eu só posso passar por esses caminhos. Então, como eu vou chegar do ponto B até o ponto A fazendo esse caminho? E a observação é que ele quer que seja o caminho mais curto. Então, que eu utilize a menor distância possível. Então, essa é a questão que a gente tem para resolver. Só relembrando uma coisa que eu falei na sexta-feira, as questões do Enem, elas têm sempre graus de dificuldade variados. Questões mais simples, questões medianas, questões mais difíceis. Essa questão, eu coletei ela na internet, tinham duas definições, né? Teve um lugar que estava classificando ela como uma questão mediana, teve um lugar que classificou ela como uma questão difícil. Eu acredito, na minha opinião, que ela é uma questão mediana por conta dos conteúdos que ela aborda, mas de repente algumas pessoas podem achá-la mais difícil. Como que vai funcionar então a resolução dessa questão? Então, o primeiro passo que a gente vai tomar é a leitura, como eu falei. A gente tem que resolver ela ler com muita atenção. A melhor maneira de resolver essa questão é pensando inicialmente qual seria o menor caminho possível. Então, qual seria o menor caminho passando pelas linhas retas e pelas circunferências? Qual seria o menor caminho que a gente pode seguir? Na verdade, né, nesse caso aqui, o ideal seria se a gente pudesse passar pelo centro, porque aí, observando na figura, vocês vão ver. O menor caminho eu poderia sair de B, então estou aqui no ponto B, iria até o centro, e depois do centro até o ponto A, já que eu só posso andar pelas linhas, né? Claro, o menor caminho, se eu pudesse andar de qualquer jeito, seria ligar o A e o B aqui por uma reta, né? Essa linha reta seria o menor caminho. Já que eu não posso, eu tenho que andar na sequência aqui das semirretas e das circunferências, eu teria que ir pelo centro. Como a gente não pode passar aqui no centro, então eu preciso pensar numa outra alternativa de caminho que não seja o centro, né? O ideal seria, quanto mais reto a gente andasse aqui, melhor ficaria para a gente. Então, essa possibilidade, vamos dizer assim, era a ideal sair do ponto B. Eu não consigo fazer uma coisa reta, né? Como vocês estão vendo aqui na minha figura, ela está bem torta, mas esse seria o caminho ideal, né? Seguindo aí o que ele está pedindo. No caso, eu não posso, porque eu não posso passar pelo centro, então a gente tem que tentar uma outra coisa. Vamos ver aqui qual a nossa possibilidade. Como o enunciado diz que não é possível passar pela origem, o ponto 00, devemos chegar o mais próximo possível para andar pela menor circunferência que tiver ali, pois assim a distância percorrida seria a menor possível. Como a gente não pode passar no centro, no caso, a menor distância que a gente poderia percorrer seria chegar o mais perto do centro possível. Porque quanto mais perto do centro, né, menor vai ser a circunferência. Se ela é menor, a hora que a gente for andar em cima desse arco, desse pedaço da circunferência, ele vai ser menor. Então vocês vão observar. Se eu andasse por aqui, vejam o caminho que eu estou fazendo com a caneta, né? O tamanho, a distância que eu estou percorrendo aqui é claramente maior do que se eu percorresse essa segunda distância que eu fiz aqui. Isso a gente pode observar na figura. Essa distância de B até chegar próximo ao A
na direção do A, essa primeira aqui, ela é maior do que a segunda. Então, com certeza, eu vou estar andando uma distância maior. Então, quanto mais perto do centro, menor vai ser o arco que eu vou ter que fazer. Então, o ideal é a gente conseguir chegar o mais perto possível do centro. Ou seja, o nosso caminho ideal seria sair do ponto B e andar até aqui, que é a menor circunferência possível. Daqui a gente faria a curva e depois daqui andaríamos até o A. Eu não consigo fazer sem tremer, por favor, me desculpem, mas o meu mal de Parkinson não permite, eu estou tremendo para fazer esse negócio aqui, eu não consigo fazer sem tremer. Essa distância aí, espero que todos estejam vendo, em vermelho, seria... Ah, agora eu vou fazer de amarelo, muito bem. Tá. Um pouco de falta de habilidade. Essa distância aqui, então, seria o menor caminho possível, né? Andar em linha reta até a menor circunferência, fazer essa curva e depois em linha reta de novo até o A. Então, esse seria o nosso caminho ideal. O caminho que vai gastar a menor distância possível. Ok? Nesse caso aqui, então, o que nós teríamos que calcular? Qual que é a distância? Saindo do ponto B até chegar no início da curva. A distância dentro, que é essa daqui, né? Estou pintando mais um pouco. A distância na curva. E depois a distância da curva até o ponto A. Então, são 3 momentos aí que a gente teria que calcular. As distâncias em linha reta é fácil da gente calcular, porque cada pedacinho desse aqui, que a gente... Cada pedacinho, deixa eu fazer de uma outra cor aqui, o marca-texto. Ixi, peraí, volta um pouquinho. Uma dificuldade técnica aqui. Cada pedacinho desse aqui, ó, tem medida de 1 centímetro, porque ele está aumentando de 1 em 1, como a gente pode observar aqui na figura. Então, cada pedacinho desse daqui que a gente está observando, ó, ele tem 1 centímetro. Então, nós temos aqui 1 centímetro, mais 1, mais 1. E do outro lado, a gente tem, desse lado aqui são 3. Então, a gente acaba tendo 3 centímetros aqui. Enquanto que desse outro lado nós temos 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Nossa, ficou horrível o meu número, tudo bem. Então, desse lado a gente tem 3 centímetros em linha reta, e desse outro lado a gente tem 5 centímetros. Essa é a parte mais tranquila da questão. Então, a parte de reta, que ele anda na reta, a gente consegue calcular facilmente. A grande questão agora vai ser calcular a curva, né? Como nós vamos calcular essa curva? Então, saindo do ponto B, nós vamos descer reto até a menor circunferência desenhada na malha. Ou seja, essa circunferência aqui que tem raio 1. Que foi o que eu fiz? Nossa, errei, perdão. Apagar aqui. Então, como nós vimos, nós vamos descer até aqui. Depois a gente vai ter que andar sobre a circunferência até a reta que contém o ponto A, percorrendo um arco de circunferência. Para calcular o comprimento desse arco, precisaremos utilizar a fórmula do comprimento da circunferência em uma regra de 3. Então, duas coisas que a gente já tem certeza, né? Que é o que eu estou grifando aqui, que são essas partes aqui do comprimento em linha reta. 3 desse lado e 5 desse lado. Acredito que até aí esteja tudo tranquilo, né? Nesses dois. A partir daí, a gente vai entrar no cálculo de como calcular
a questão dessa circunferência, desse arco. Então, nós vamos fazer o cálculo desse pedaço aqui, que é o que eu chamei aqui de terceiro passo. E aí a gente precisa recordar uma coisa, né? Não sei se todo mundo já estudou isso. Quando a gente estuda geometria, primeiro, né? Nós trabalhamos com circunferência. A circunferência é esse contorno que a gente tem aí, né? São os pontos que estão formando esse contorno. Então, todos já estudaram pelo menos uma vez na vida o que é uma circunferência, né? Então, esses desenhos que estão aqui, a gente chama em matemática de circunferência. Toda circunferência, ela pode ter o seu comprimento calculado, que é o comprimento dessa linha que forma a circunferência, né? Que a gente também chama de contorno, né? O contorno é justamente o comprimento da circunferência. E como é que ele é calculado? Ele é calculado através dessa fórmula aqui, que é comprimento igual a 2 vezes π vezes r. Então, o que é o R? O R é o raio da circunferência. É a distância que vai do centro até a linha da circunferência. O π é uma constante, todo mundo já deve ter ouvido falar dele, né? Ele vale 3,14, geralmente é o valor que a gente usa, e ele sempre vai aparecer em cálculos que envolvem circunferência. Então, através dessa fórmula aqui, a gente calcula o comprimento total de uma circunferência. Então, quando eu tenho essa fórmula, eu consigo calcular o comprimento total da linha que forma a circunferência, seu contorno todo. Quando a gente fala numa circunferência completa, uma circunferência completa ela apresenta 360 graus, né? Ela tem um ângulo, vamos dizer assim, de 360 graus, ou, quando a gente fala em radiano, 2π radiano. Relembrando aí um pouco dos nossos estudos de trigonometria. Então, toda a circunferência ela tem 360 graus ou 2π radiano. Quando temos um pedaço da circunferência, né, que é o caso ali do nosso exercício, aquele pedaço circular que ele vai andar, a gente diz que tem um arco de circunferência. Então, a gente chama de arco qualquer pedaço da circunferência que nós utilizamos. Para calcular o comprimento desse arco, que é justamente o que nós precisamos fazer. Nesse momento, o que a gente quer é saber qual é o comprimento daquela volta que a gente vai ter que dar para chegar no ponto A. Para calcular o comprimento de um arco de circunferência, usamos esta fórmula aqui, né? A fórmula do comprimento, e também vamos ter que utilizar uma regra de 3. Lembrando aí, que eu falei na sexta-feira, quem estava na aula presente, que existem muitos conteúdos de ensino fundamental que a gente precisa já ter conhecimento, precisa saber durante a prova do Enem. Então, por exemplo, regra de 3 é um conceito que se trabalha no ensino fundamental, mas que existem várias questões na prova do Enem que se utilizam dele para sua resolução, não só em matemática, como em física e química também. Então, tem alguns conceitos que a gente já tem que saber eles antecipadamente para conseguir resolver. Então, no caso, para calcular o comprimento do arco, eu vou utilizar essa fórmula e vou utilizar também uma regra de 3. Nesse processo, usamos o ângulo do arco de circunferência. O ângulo seria a abertura desse arco em relação à origem. Vou voltar um pouquinho na figura anterior, só para mostrar uma coisa. O que a gente chama de ângulo do arco é essa abertura aqui. Então, por exemplo, dentro dessa circunferência que a gente tem, eu vou pintar ela de uma outra cor agora, vou usar o marca-texto e vou pintar ela de amarelo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, espero que sim. Então, isso aqui é o que a gente tem que calcular. É esse comprimento aqui que eu preciso calcular. Para calcular esse comprimento, eu preciso saber qual é o ângulo. O ângulo vai ser essa abertura aqui. Que eu estou tentando fazer aqui com a caneta, está ficando meio feio, mas tudo bem. Essa abertura aqui, que vai da linha que está no B até a linha do A, essa abertura é o ângulo do meu arco. Eu preciso saber quanto vale esse ângulo, porque é usando esse valor do ângulo é que eu vou conseguir fazer o cálculo. Se vocês voltarem lá no enunciado da questão, ou melhor, vocês olharem aí naquilo que eu mandei para vocês no Classroom, né? Se tiver com ele aberto aí fica até fácil.
ele diz lá que 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π sobre 6 radianos. Então, ele está dizendo que existem ângulos de π sobre 6 radianos, separando cada arco daqueles ali. O que significa, então, né? Cada espacinho daquele que se forma ali na figura, então, cada espacinho desse daqui que eu estou pondo de vermelho, vale π sobre 6. Então, quando ele estiver saindo aqui do B para chegar no A, ele vai percorrer um espaço, deixa eu apagar aqui que eu fiz uma coisa errada. Ele vai percorrer aqui um espaço, 2, 3, 4. Observe, né, que quando ele sair daqui para cá, ele está percorrendo 4 espaços, né? 1, 2, 3, 4. Cada espaço desse equivale a π sobre 6. Então, como ele está percorrendo 4, ele vai ter percorrido um total de 4π sobre 6 radianos. Então, quer dizer que aquele ângulo desse arco aí que está formado é um ângulo de 4π sobre 6 radianos. Então, ao fazer esse passo aí, ele está percorrendo um ângulo de 4π sobre 6 radianos. Tranquilo até aqui? Alguém perguntou alguma coisa, Lília? Está surgindo alguma dúvida? Estamos num experimento agora, né? Ainda não, professor, nenhuma pergunta por enquanto. Tá, tranquilo então. Espero que estejam entendendo. Isso aqui está um experimento tanto para mim quanto para vocês, porque fazer no PowerPoint é diferente. Então, nesse caso aqui, nosso arco, né, o arco que a gente vai utilizar, ele tem a medida de 4π sobre 6 radiano. Esse é o valor desse arco. Eu preciso desse valor aqui, desse ângulo, para poder calcular o comprimento do meu arco, para saber qual é a medida dele. Com essa informação, passamos para o cálculo do comprimento do arco, que nesse caso chamaremos de C. Vamos montar a proporção comparando o comprimento com o ângulo. O que vai acontecer aqui, né? Aqui nós vamos fazer uma regra de 3. Vale lembrar, né? Não sei se vocês estão bem lembrados, vou rabiscar aqui. O que é a regra de 3, né? Estou rabiscando aqui com a caneta, uma coisinha. Então, a gente tem uma proporção aqui, A, B, X, D. O que é a regra de 3? A regra de 3 é quando a gente multiplica essa proporção de forma cruzada, né? X vezes B igual a vezes D. E aí, se eu estou querendo saber o valor de X, né? Meu Deus. Eu estou querendo saber o valor de X, então vai ficar A vezes D dividido por D. Então, aproveitei aqui meu fundo preto só para relembrar vocês da regra de 3. Então, isso daí é a nossa regra de 3. Nós vamos montar uma proporção nesse sentido aqui. Então, vamos montar a proporção envolvendo as medidas que a gente colocou lá no outro slide, né? Que é o ângulo e o comprimento. Eu vou mostrar, já está montada a proporção no slide. Vou abrir ela aqui. E aí eu vou explicar para vocês como que se chega nisso, né? Bom, nós vamos comparar, nesse caso, a circunferência, se ela fosse completa, como seria o cálculo do comprimento dela? Bom, uma circunferência completa, ela tem como comprimento 2πr. Como o nosso ângulo que foi dado lá no início está em radiano, então uma circunferência completa, ela equivale a 2πr de comprimento e tem um ângulo de 2π radiano.
Então, a minha proporção vai ficar 2π radiano é igual a 2π vezes R. No caso, o que a gente está tentando calcular é o comprimento do arco que vai ter que ser andado lá dentro daquele mapa. E esse comprimento, pelo slide anterior, nós vimos que é 4π sobre 6 radiano. Então, 4π sobre 6 equivale a um comprimento que eu estou chamando de C, que eu ainda não conheço. É um valor desconhecido para mim. Então, a nossa proporção fica 2π radiano está para 2πr, assim como 4π sobre 6 radiano está para o comprimento que eu estou tentando descobrir. E essa fica sendo a nossa regra de 3. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Simplificações. Então, a gente vai poder simplificar várias coisas aí. Exemplo, esse 2 pode cortar com esse 2, porque é o mesmo valor e os dois estão em lados contrários da proporção, então eu posso cortar, né? Porque eles estão aqui em cima, em lados contrários do sinal de igual. Outra coisa que eu posso cortar, esse radiano com esse radiano aqui, em cima e embaixo, o mesmo valor, eu posso simplificar. Outra coisa que eu posso simplificar, esse π, em cima e embaixo eu também posso cortar. Né? Tudo que tem em cima e embaixo na proporção pode ser simplificado. Então, cortei o 2, o π, o rad e o 2 aqui. O que vai sobrar? Né? A gente vai multiplicar isso aqui cruzando. Multiplicando cruzado, nós vamos ficar com comprimento C é igual a 4 vezes π vezes R dividido por 6. Então, esse 4 vai passar para cá multiplicando, né? 4/6. O 4 vai ficar em cima, o 6 vai ficar embaixo. O C vai passar para o outro lado e vai ficar sozinho aqui. 4 vezes π vezes R sobre 6. O R é o raio da nossa circunferência. Que se vocês olharem lá na figura, né? Como a gente foi até a circunferência menor tem raio 1. Por isso aqui a substituição do R por 1. Então, ficamos com 4 vezes π vezes 1 sobre 6. Por fim, e aí eu coloquei aqui embaixo, porque é uma questão que muitas vezes o pessoal esquece, a gente precisa fazer um processo de simplificação. Eu estou pintando aqui até de verde para vocês observarem, não vai dar muito destaque, mas o que a gente fez aqui foi o processo de simplificar. Eu simplifiquei o 4 e o 6 por 2. Ou seja, eu dividi por 2 e dividi por 2, que eu não consigo escrever o 2 aqui. Meu Deus, que difícil. Aqui, ficou horrível. Então, eu simplifiquei por 2 aqui, simplifiquei por 2 aqui. Então, ficou 2 vezes π vezes 1, e embaixo ficou 3. Eu deixei a resposta deste jeito, aqui, porque se vocês lembrarem das alternativas, lá no início da questão, as alternativas eram escritas mais ou menos desse jeito. Então, eu vou deixar assim para ficar parecido. Muito bem. Professor? Professor? Oi, Lilian, pode dizer. Tem uma aluna aqui no chat, ela disse que se perdeu nesse cálculo. Será que você poderia repetir? Esse último que eu fiz agora? Isso, esse último agora. Vou apagar e vou fazer de novo, tranquilo. Então, vamos lá. Só voltei aqui um pouquinho. Pela figura, a gente consegue, então, verificar que o arco que a gente está andando, ele tem um ângulo de 4π sobre 6. Então, esse valor aqui vai ser o valor que a gente vai precisar para fazer o cálculo daquele comprimento. Vou voltar mais um pouco, que é aqui. Cada espacinho desse vale 1π sobre 6. Então, no caso, quando eu andar daqui para cá, eu vou passar por 4 espaços. Então, eu vou ter 4π sobre 6. Esse vai ser o ângulo
correspondente a esse arco. Tranquilo. Então, eu vou usar esse valor de 4π sobre 6 no nosso cálculo. O cálculo vai ser montado baseado, então, na fórmula do comprimento e da circunferência. Então, se eu tiver uma circunferência completa, quando a circunferência é completa, ela tem 2π radiano, é o ângulo dela, e a fórmula é 2πr, que é a fórmula que está lá no outro slide. No nosso caso, a gente não tem uma circunferência completa. A gente tem um arco de circunferência que tem como medida 4π sobre 6 radiano. Então, esse aqui é o ângulo que a gente viu no slide anterior. Ele é o ângulo do trecho que eu preciso calcular. Então, na hora de montar a regra de 3, a gente vai colocar radiano com radiano na mesma coluna, comprimento com comprimento. Essa é a ideia. Então, se eu fosse calcular a circunferência completa, 2π radiano, a fórmula seria 2 vezes π vezes r. No caso, eu não vou calcular a circunferência completa. Eu vou calcular 4π sobre 6 radianos, que é o arco que a gente tem. Então, o meu comprimento vai ser representado pela letra C. Nesse momento, a gente vai fazer a regra de 3. Seria cruzar essa multiplicação aqui, fazer a multiplicação cruzada. Só que antes de cruzar, eu elimino os elementos que podem ser simplificados, para ficar menos coisas na hora da conta. Então, por exemplo, esse radiano aqui elimina esse radiano aqui, e os dois saem da conta. Esse π elimina esse π aqui, e os dois somem da conta também. Esse 2 elimina esse 2, e ele sai da conta também. Então, aqui, onde era 2π radiano, como foi tudo simplificado, vai ficar 1, na verdade. É como se eu estivesse dividindo. 2 dividido por 2 dá 1, o π cancela o π, o radiano cancela o radiano. Então, aqui vai ficar 1. Aqui desse lado vai ficar o π e o r, aqui embaixo vai ficar o 4/6, e aqui vai ficar o c. O c vai passar multiplicando aqui, c vezes 1 vai dar c, 4/6 vai entrar aqui, multiplicando, vai ficar 4/6 π vezes r. A partir daqui, ocorre a substituição. No lugar desse r, vai entrar o valor 1, porque é o tamanho do raio da circunferência, que está lá na figura. A circunferência menor de todas, ela tem raio igual a 1. Por isso aqui a gente vai colocar 1. E aí fica 4 vezes π vezes 1 sobre 6. Se 4 pudesse dividir por 6, eu faria a divisão. No caso, 4 não dá para dividir por 6, então o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. 4 dividido por 2, que dá 2. 6 dividido por 2, que dá 3. Eu preciso simplificar, porque a simplificação ela é obrigatória. Então, não tem opção aqui. Eu tenho que simplificar o meu resultado final. O que vai acontecer? Bom, isso daqui é exatamente o comprimento daquela parte circular do trajeto. É o comprimento daquele arco. Além desse comprimento, teve a parte em linha reta que ele andou. Então, ele andou 3 unidades até chegar na parte circular. Depois ele andou mais 5 unidades, que foi quando ele saiu da parte circular para chegar no ponto A, andando um total de 8 unidades. Então, no total, quando ele tiver chegado, saído do ponto B e chegado no ponto A, ele vai ter percorrido uma distância que vai ser esse valor aqui, que nós calculamos, que é o valor do arco, mais as 8 unidades que ele andou em linha reta. 2 vezes π vezes 1 sobre 3, mais 8 unidades. Essa resposta está na alternativa A da questão. Então, a alternativa A é a resposta correta. Ok. Perguntas. Agora,
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Voltar rapidão, 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 rapidão. Não, não. Isso mesmo. Tudo rabiscado. Isso. Alternativa A. Então, resposta final, alternativa A. 2 vezes π vezes 1 sobre 3 mais 8. Essa é uma questão de, como eu falei para vocês, os sites onde eu consultei, um classificou essa questão como uma questão de dificuldade mediana, um outro site classificou como difícil, que ela envolve vários pontos aí que a gente tem que retomar dos conteúdos de matemática, várias coisas diferentes. Essa questão, então, é uma questão de geometria plana, geometria, trigonometria, na verdade, né? Que ela trabalha com essa ideia de radianos, que a gente estuda em trigonometria, e acaba a gente tendo que fazer um resgate aí de vários temas, né? Fala sobre radiano, fala sobre circunferência, comprimento da circunferência. Então, é uma questão que, regra de 3, é uma questão que acaba envolvendo conteúdos diversos. Isso é uma coisa que acaba acontecendo muito no Enem. Às vezes, uma mesma questão acaba puxando conteúdos diferentes. E aí, por isso, a gente tem que ficar um pouco atento. Às vezes, tem mais de um conteúdo envolvido que a gente precisa ter conhecimento. Próxima questão. Nossa, ficou tudo rabiscado esse negócio. Segunda questão. Uma questão do Enem de 2016, uma questão de geometria também, só que agora de geometria espacial. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para o armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. Então, quem ainda não teve aula de geometria espacial, essa figura aqui de baixo é o cilindro, e essa aqui de cima é o cone. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... E aí estão as alternativas. Então, a questão diz que existe esse silo de armazenamento de grãos e que esse silo vai estar cheio de grãos até o topo. Então, ele vai estar preenchido de grãos. Esses grãos têm que ser transportados daqui para a usina de beneficiamento. E aí, no caso, o caminhão que eles utilizam, ele tem capacidade para carregar 20 metros cúbicos de grãos. Então, sabendo que isso aqui está cheio de grãos, quantas viagens o caminhão vai ter que fazer para esvaziar todo esse silo? Essa é a questão do problema. E aqui as alternativas: 6, 16, 17, 18, 21. Então, quantas viagens o caminhão vai ter que fazer para tirar todos os grãos que estão aqui? É uma questão envolvendo geometria espacial. Então, nesse caso, o que acontece, né? O Enem, no caso de matemática, física, química, né, há uma certa crueldade, vamos dizer assim, porque vocês têm que saber algumas fórmulas de cor. Então, há momentos em que eles dão a informação para a gente. Então, eu já vi questões em que eles falavam o valor de um logaritmo, o valor de um seno, de um cosseno, mas muitas vezes eles não vão informar, a prova não informa. Você tem que saber qual que é o valor, tem que saber qual que é a fórmula. Então, algumas questões, embora pareça muito difícil você ter que decorar isso, eles esperam que você saibam de cor. Uma das coisas, então, que eles esperam são as fórmulas de volume. Então, na maioria das vezes, eles não vão dizer qual é a fórmula, você tem que saber de cor qual que é a fórmula para ser utilizada. Na maioria dos sólidos geométricos, né, o que a gente costuma trabalhar no ensino médio, a fórmula do volume, ela segue o mesmo padrão, né? Costuma ser a área da base vezes a altura do sólido. Então, por exemplo, o volume de um cilindro, a área da base do cilindro vezes a altura dele.
O cone, a área da base vezes a altura, alguns são um pouquinho diferentes, tem um pouco mais de número, né? Tipo o cone, a pirâmide, eles são um pouco diferentes, mas cilindro, paralelepípedo, cubo, essas coisas costumam ser a área da base vezes a altura. Nesse caso, então, eu coloquei aqui as fórmulas para vocês. O volume do cilindro, ele é calculado como π vezes r ao quadrado vezes h, onde r é o raio do cilindro e h a sua altura. E o volume do cone é π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3, em que r é o raio do cone e h a sua altura. A gente vai precisar dessas duas fórmulas para conseguir fazer a resolução. A grande sacada desse problema, ele não é um problema difícil, ele não é dificuldade alta, só que você tem que saber a fórmula de cor. Então, acho que o mais difícil desse problema é você saber a fórmula de cor, qual é a fórmula que tem que ser utilizada. Só para a gente, voltei aqui na figura, para a gente retomar, isso aqui que eu estou passando aqui o cursor é a altura do cilindro. A altura é a distância entre as duas bases do cilindro. O raio do cilindro é essa distância aqui, que é o raio da circunferência da base, que vai do centro do cilindro até a extremidade. Então, o raio desse cilindro aqui é 3 metros e a altura dele é 12 metros. O cone, aqui embaixo, o raio do cone, mesma coisa, né? A distância do centro do cone até a extremidade da sua base, então, que é uma circunferência. Essa raio aqui também tem 3 metros, vocês vão ver que ele tem o mesmo tamanho do cilindro. E a altura desse cone é essa distância que vai da ponta do cone até o centro. Lembrando, uma altura ela é uma distância perpendicular, é uma distância em linha reta. É quase como se eu falasse assim para vocês, olha, pega uma régua e vai medir a altura da parede. Quando vocês forem medir essa altura, vocês têm que encostar a régua para que a régua fique bem retinha, não pode ficar inclinado. Então, uma altura, ela tem que ser calculada sempre formando aqui um ângulo reto. Então, nesse caso aqui, a altura do cone é 3 metros. A altura do cilindro, 12 metros. Voltando aqui, então eu preciso dessas duas fórmulas para conseguir a resolução. Tranquilo? Indo para a resolução, a gente vai ter, considerando que ele está cheio, depois vamos calcular quantas viagens de caminhão serão necessárias para esvaziar o silo todo. Então, estou considerando que aquele silo está cheio até o topo. E para isso, então, eu vou calcular o volume dele. O primeiro volume que eu vou calcular é o volume do cilindro. A fórmula do volume do cilindro, como eu falei para vocês, é π r ao quadrado vezes h. No enunciado do problema, se vocês olharem lá, ele está dizendo para usar o π com o valor de 3. O π não é 3,14? Mas como nesse exercício ele está dando a informação e está pedindo para usar o π igual a 3, a gente vai usar o π conforme a informação que foi dada. Então, no lugar do π eu vou colocar 3. O raio do cilindro nós vimos lá na figura que é 3 também, então fica 3 elevado ao quadrado. E a altura do cilindro é 12. 3 vezes 3 ao quadrado vezes 12. Cuidado com aquela forte tentação que os alunos têm, e isso eu falo os alunos de todas as séries, de todos os anos, desde os menininhos da quinta série, quando estudam isso pela primeira vez, até os alunos do terceiro ano, tem uma enorme tentação de dizer que 3 ao quadrado vale 6. 3 ao quadrado não vale 6, 3 ao quadrado vale 9, porque é 3 vezes 3. Então, cuidado para não errar besteira. Eu já vi muita gente errando bobagem na prova, porque erra a continha boba e aí perde ponto. Provavelmente deve ter uma alternativa lá, onde se você fizer a conta com 6, vai dar uma das alternativas erradas. Então, 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 9 vezes 12, 324. Esse é o volume do cilindro, que é a parte de baixo do silo de armazenamento. A parte de cima que é formada pelo cone. π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Aí o π vale 3, o r ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes a altura do cone é 3, e tudo isso dividido por 3, esse 3 aqui faz parte da fórmula, tá, gente? É sempre dividido por 3.
Aqui na hora de fazer a conta, o que aconteceu? Como eu tenho um monte de 3 aqui, né? Eu simplifiquei esse 3 com esse 3, que dá para cortar. 3 de cima e 3 de baixo. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27. Então, a parte de baixo lá do lugar de armazenar cabe 324 metros cúbicos. A parte de cima cabe 27 metros cúbicos. Ou seja, no total do silo, nós teremos 351 metros cúbicos. Esse é o total de grãos que podem ser armazenados lá. Então, dentro daquele silo, tem 351 metros cúbicos. Depois disso, a gente precisa saber quantas viagens de caminhão serão necessárias para esvaziar esse silo. E aí, lembrando que lá no enunciado ele diz que cada caminhão só consegue levar 20 metros cúbicos de grãos. Então, você tem 351 dividido por 20, 17,55, ou seja, 18 viagens, que seria a alternativa D. Então, esse caminhão tem que fazer 18 viagens completas para conseguir esvaziar todos os grãos, dando a alternativa D. Ok, pessoal? Alguma pergunta, dúvida, questão nesse momento? Por enquanto, nenhuma, professor. Falando aqui que está tudo certo, nenhuma dúvida. Só um minutinho, então. Vamos ver se mais alguém perguntou alguma coisa. Bom, nenhuma pergunta. Posso passar para a próxima questão, então? Tem uma dúvida aqui da aluna, não sei se vai ser possível entender. Ela colocou assim: o número de viagens eu não vi na hora que estava explicando, o 20. Deixa eu ver. Aqui, Lois Lane. Lá na pergunta, Lois, está escrito. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. No enunciado da pergunta, Lois, diz assim: o silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, está lá na pergunta, dizendo que o 20 é o quanto o caminhão consegue carregar. Tranquilo, professor. Certo. Então, essa questão, ela é classificada como uma questão de dificuldade mediana. Na verdade, assim, mediana por conta de ter que saber a fórmula de cor, vamos dizer assim, porque a questão em si, ela não é uma questão difícil, porque você pega os dados que estão no problema e substitui na fórmula. Então, os dados já entram direto na fórmula e você faz o cálculo. Então, na prática, ela não é uma questão fácil. Só que nem todo mundo tem a facilidade de decorar a fórmula, de saber a fórmula de cor. E é isso que torna a questão mais difícil. Mas se você tiver a fórmula, você consegue fazer ela bem rápido até. Só coloca os números lá, faz a soma, porque ela é o uso de duas fórmulas, a soma dos dois resultados, né, da parte de baixo e da parte de cima, e depois dividir para ver quantas vezes o caminhão vai precisar. Mas vamos lá, então. Partindo para a próxima questão. Qualquer dúvida, vocês, por favor, perguntem. Terceira questão. Uma questão do Enem de 2013. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro, março de 2012. Com isso, obteve esse gráfico. Está aí para a gente um gráfico bem bonitinho, as compras de janeiro. Produto A está mais escuro, é o preto, o produto B é o cinza. Janeiro, fevereiro, março. Desculpa. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Alternativas A, B, C, D e E. Uma questão aí
bem interessante. O enunciado curto, um gráfico bem bacana da gente analisar. Chama a atenção de vocês, porque aqui acontece uma coisa que eu já falei nas questões anteriores, né, na primeira questão. Dentro do mesmo exercício, ele está apresentando temáticas diferentes. Então, ele mostra para vocês um gráfico estatístico, né, onde ele está trazendo uma informação, e a partir dessa estatística, ele está pedindo para a gente fazer um cálculo de probabilidade. Então, vamos lá aos nossos passos de resolução. Então, ela é uma questão envolvendo probabilidade e análise de gráfico. Então, a análise de gráfico, como eu já venho falando, falei na sexta-feira, ela é uma temática muito frequente dentro do Enem. Desde o Enem desde o início do Enem, desde que começou a fazer Enem, lá em 98, o Enem vem cobrando essa questão de análise de gráfico. É uma coisa muito frequente deles. Então, é uma coisa que vocês podem... E não tem muito como estudar, vamos dizer assim. É olhar, exercício. É vocês pegarem, por exemplo, jornais, revistas, assuntos na internet, verificar os gráficos, olhar aquele gráfico, tirar a informação do gráfico. É mais um treino. Não tem muito como estudar análise de gráfico. Análise de gráfico é mais treinar. Mas com certeza vai cair no Enem desse ano, porque cai todo ano. Quando não cai em matemática, cai nas outras disciplinas. Então, é uma competência que é extremamente exigida e explorada. Não só no Enem, tá? Em outros tipos de prova também, se vocês forem fazer algum concurso público, é fato. Principalmente, algumas provas eles colocam aí a questão de raciocínio lógico, né, ao invés de escrever matemática, eles também costumam cobrar esse tipo de análise, né? Saber analisar gráfico. Então, nesse caso aí, a gente tem probabilidade de análise de gráfico. Nós temos que verificar inicialmente o total de pessoas que compraram o produto A e o produto B. Porque para calcular uma probabilidade, eu preciso saber o total de pessoas que fizeram aquele fato. Total de pessoas, no caso aqui, que compraram o produto A e compraram o produto B. Porque eu preciso do total para calcular a probabilidade. Como que se calcula, né, a probabilidade de sortear alguém que fez compras no mês de fevereiro? Bom, não sei se vocês já estudaram, talvez sim, talvez não. O que é a probabilidade? Probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. É um número, na verdade, né? É um número que representa a chance de alguma coisa acontecer. Então, será que isso vai acontecer? Qual a chance disso acontecer? Então, quando a gente fala em probabilidade, probabilidade é a representação numérica dessa chance. É quando a gente atribui um número para dizer se uma coisa pode acontecer ou não, se ela tem muita chance de acontecer ou não. Geralmente, o pessoal trabalha muito probabilidade na forma de porcentagem. Então, qual a probabilidade daquele candidato vencer a eleição? Tem uma probabilidade de 40%, de 25%, de 60%, né? Quando temos época de período eleitoral, né, esse ano vai ter eleição, vocês vão ver muita pesquisa e muito percentual de chance de um candidato ser eleito ou não. Isso daí é probabilidade, entendeu? Qual a chance que você tem, por exemplo, qual a chance de vocês passarem no Enem esse ano, passar numa universidade? Então, a gente vai ter que analisar todos os fatores que interferem nisso, e aí a gente vai atribuir um número. Esse número, né, através de cálculo, é o que a gente chama de probabilidade. Deixa eu só voltar. Então, e qual que é a definição, né, matemática para probabilidade? A probabilidade é uma razão, ou seja, uma divisão entre aquilo que queremos que aconteça e tudo o que pode acontecer. Então, você vai contar as possibilidades daquilo que você quer que aconteça. Quais são as possibilidades? Quantas são? E vai dividir isso pelo total de coisas que vai acontecer. O exemplo que a gente costuma usar, eu não coloquei aqui no slide, vou só falar, que é o exemplo clássico que a gente usa, que é o exemplo do jogo de dados. Imagine que vocês vão jogar um dado. E aí a pergunta é, qual a probabilidade de jogar esse dado e eu encontrar o número 5 quando eu jogar o dado? Aí a gente tem que pensar o seguinte, quantos resultados o dado tem? Quando eu jogo o dado, quantos resultados eu posso encontrar?
Num jogo de dado, eu posso encontrar 6 resultados diferentes. Pode ser o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o total de resultados possíveis, né? Tudo que pode acontecer, são 6 resultados diferentes, 6 respostas. Qual é a resposta que eu quero? Eu quero saber qual a chance de eu tirar o número 5. Então, eu tenho quantas vezes o número 5 aparece no dado. O número 5 aparece uma vez no dado. Então, eu tenho uma chance em 6 de tirar o número 5. 1 dividido por 6. 1 sobre 6. Então, quando a gente quer calcular a probabilidade, a gente divide, escreve na forma de fração. Aquilo que eu quero que aconteça, as possibilidades do que eu quero que aconteça, é o que vai em cima, na fração. O total de coisas que pode acontecer é o que vai embaixo. Então, é sempre nessa divisão. O que eu gostaria que acontecesse, dividido por tudo que pode acontecer. E aí, forma uma probabilidade. Dessa forma, a gente vai ter produto A. Quantas pessoas compraram o produto A? Esses dados estão sendo extraídos lá do gráfico. Então, eu não vou voltar agora, porque senão fica indo e voltando o slide, mas está lá no gráfico. Em janeiro foi 10, em fevereiro foi 30, em março foi 60. Então, o total de compradores do produto A foram 100 pessoas. Só que o que ele quer saber é a chance de que seja sorteado uma pessoa que comprou em fevereiro. Em fevereiro, a gente tem 30 pessoas comprando. Né? Aqui é janeiro, fevereiro e março. Então, a probabilidade de sortear um comprador de fevereiro é 30 pessoas compraram em fevereiro, de um total de 100 pessoas que compraram os produtos, o produto A. Então, a probabilidade é 30 por 100, ou 30%. Mas eu vou deixar na forma de fração, porque a resposta final do problema está na forma de fração. Produto B, mesma ideia, então. Primeiro a gente tem que ver o total de compradores, janeiro, fevereiro e março. Então, 20, 20, 80, 120. Probabilidade de eu sortear alguém que comprou em fevereiro o produto B. Bom, 20 pessoas compraram o produto B no mês de fevereiro, de um total de 120. Então, 20 em 120. Essa é a probabilidade. Então, está aqui. A probabilidade de ser produto A o sorteado, alguém que comprou em fevereiro o produto A, 30%, 30 em 100. De ser o produto B em fevereiro, 20 em 120. Só que, para ele, né, o interessante, a questão de interesse é que os dois sorteados tenham feito a compra no mês de fevereiro. Tanto quem comprou o produto A, como o produto B. O fato dele ter comprado o produto A, de uma pessoa comprar o produto A, não interfere em nada nas que compraram o produto B. São duas coisas separadas, que não têm ligação uma com a outra. São produtos diferentes e uma coisa não interfere na outra. A gente chama isso em probabilidade de eventos independentes. Quer dizer que um evento não interfere no outro. Nesse caso, ele quer que as duas coisas aconteçam. A pessoa tem que ter comprado o produto A em fevereiro e o produto B. Né? Pessoas que compraram A e pessoas que compraram B. Quando a gente tem essa situação, né, eu quero saber das duas coisas, nós vamos multiplicar essa probabilidade. Então, a probabilidade de escolher uma pessoa que comprou produto A e uma pessoa que comprou produto B. Então, as duas probabilidades que a gente encontrou, a gente vem aqui, probabilidade 1 e probabilidade 2, e nós vamos multiplicar as duas. Isso sempre acontece quando a gente quer ver duas coisas que podem acontecer ao mesmo tempo, né? Então, sempre irá acontecer quando temos eventos independentes, mas queremos saber a probabilidade de que ocorram ao mesmo tempo. Então, que pode ocorrer A ou B, tanto faz ali, né? Então, probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo. Então, a primeira é 30 sobre 100, a segunda é 20 sobre 120. Lembrando vocês, não sei se vocês se lembram, isso aqui é uma multiplicação de fração. Quando a gente multiplica a fração, significa
Aqui o de cima multiplica o de cima, e o de baixo multiplica o de baixo. 30 vezes 20, 600. 100 vezes 120, 12.000. Aqui teve uma simplificação, cortou-se os zeros. 2 zeros cortados aqui, 2 zeros cortados aqui. 6 sobre 120. Simplifica de novo, é obrigatório. Aqui no caso a gente simplifica, não consigo escrever, 1 minuto. Deixa eu só tentar escrever aqui, não consigo. Simplifica aqui por 6. Tanto em cima como embaixo vai simplificar por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 120 dividido por 6 dá 20. Resposta final, alternativa A. Então, qual a probabilidade de acontecer essas duas coisas aí? Alternativa A, 1 sobre 20. Dúvidas? Perguntas? Nenhuma pergunta no chat ainda, professor. Certo. Esperar mais um minutinho, ver se eu quero perguntar mais alguma coisa. Essa questão aí, como eu falei, Ok. ela é uma questão de dificuldade também mediana. A simplificação é sempre obrigatória, Ítalo está perguntando. Sim, a simplificação é obrigatória. Na maioria das questões, eles colocam a alternativa simplificada. Se a gente não simplificar, a gente pode não encontrar a alternativa correta. Essa questão, então, é uma questão de dificuldade mediana. Então, e ela envolve duas coisas aí, né? A gente tem que ter a leitura do gráfico correta e aí, na sequência, a aplicação da probabilidade. Da propriedade da probabilidade. Tranquilo, pessoal? Posso seguir adiante? Mais alguma dúvida? Valeu aí, Dirceu. Estamos na luta, estamos na luta. Bom, galera, vou para a próxima, então. Qualquer coisa, vocês correm aí no chat. Estou tentando também me aprimorar aqui usando a caneta. Estou com dificuldade. Quarta questão. É uma questão do Enem de 2011. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, aí temos um quadro onde foram feitas medidas, 15 medidas de temperatura por um centro meteorológico. Em relação à temperatura, os valores de média, mediana e moda são, respectivamente, 5 alternativas. Então, ele quer saber, em relação a essas temperaturas que a gente observa aqui na tabela, então, eles foram feitos em dias intercalados, né? Dia 1, dia 3, dia 5, dia 7, dia 9, até o dia 29. Foram 15 medições e cada medição gerou uma temperatura. Agora ele quer saber, a partir desses valores aqui, quem é a média, a mediana e a moda dessa amostra. Ok? Vou passar para frente, depois eu volto aqui nessa imagem. Resolução. É uma questão de estatística, gente. Esse tema, falar de média, mediana e moda, é uma temática de estatística. Creio que alguns de vocês já estudaram, né? Não sei se todo mundo. O pessoal, eu sei que de informática para a internet estudou, que a gente dá estatística no segundo ano. E aí vale lembrar, né? Estatística é uma ciência que trabalha com análise de dados. Ela já fez parte da matemática, né? Na escola a gente estuda estatística dentro da matemática, mas ela é uma ciência independente, ela existe independente da matemática. E a análise de tabelas, análise de gráficos, análise de dados. Dentro da estatística, existem algumas medidas que são chamadas de medidas de tendência central.
São medidas que servem para a gente tirar algumas análises a partir de alguns dados. Existem 3 medidas mais conhecidas de tendência central, que é essas medidas que ele está pedindo aí. Média, mediana e moda. Então, a gente vai trabalhar com medidas de tendência central. Importante tomar atenção aos valores da tabela para não cometer erros durante a resolução. Essa questão é uma questão fácil, tá? Os números não são grandes, são números pequenos, e essas medidas de tendência central, média, mediana, moda, só tem uma que vai precisar fazer cálculo, as outras nem tem cálculo para fazer. Mas aí o que é importante? Você tem que ficar atento para não copiar número errado, não se desatentar aí, porque muitas vezes o erro acontece aí, uma bobagem. Os conceitos de média, mediana e moda são importantes, então vocês precisam ter esse conceito, saber o que é, para poder calcular. Então, vou começar pela mediana. A mediana é uma medida de tendência central da estatística, que corresponde ao valor central de um conjunto de valores ordenados. Então, o que é a mediana, né? Dado um conjunto de dados, né, de números que a gente estiver utilizando aí, no caso as nossas temperaturas, você tem que pegar esses números e colocar eles em ordem crescente. E aí, o número que ficar no meio dessa amostra vai ser a nossa mediana. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Pega as temperaturas, todas elas, independente do dia, e coloca em ordem crescente. Tá aqui na apresentação, vocês podem ver, elas estão aqui em ordem crescente. Eram 15 amostras, né? Foram 15 dias. Então, você tem 15 números aqui colocados em ordem crescente. Quem está no meio dessa medida, né? Quem divide essa amostra ao meio? Já que são 15, né? 15, a metade de 15, não tem? Seria 7, o oitavo termo. Porque você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para dividir ao meio, vai ficar 7 de um lado, 7 do outro. E vai ficar um termo no meio. O termo que ficar no meio, dividindo em duas quantidades iguais, vai ser a mediana. Então, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui, deixa eu grifar ele. Esse daqui é o termo do meio. Tem 7 números antes dele e 7 números depois. Então, ele é a mediana. Então, a mediana é 18. E mediana é isso. Mediana é o termo que fica no meio. Observação, antes que alguém pergunte. Se a quantidade de elementos for par, se ao invés de 15 elementos eu tivesse 14, tivesse um a menos, não ia ter um elemento no meio, não ia ter ninguém no meio. O que eu teria que fazer? Eu ia pegar os dois que estiverem no meio, né, onde seria o meio da amostra, e ia tirar a média entre eles. E aí daqui a pouco eu vou falar o que é média, e aí vocês vão ver. Então, caso a quantidade de termos seja par, a gente vai pegar e tirar a média dos termos que estão no meio. Ok? Moda. É chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto, aquele que mais se repete. O conjunto de dados pode ter mais de uma moda ou não ter nenhuma moda. E quando não tem nenhuma, a gente chama de amodal. Então, nesse caso, a gente tem que olhar qual foi a temperatura que mais se repetiu naquela tabela. A temperatura que mais se repetiu foi 13,5. Então, a nossa moda é 13,5. Por fim, a média, né? No caso, a gente está falando aqui da média simples, média aritmética simples, que é aquela que todo mundo conhece, que é a que muitas vezes os professores usam na escola para calcular as notas, é a que todo mundo já usou alguma vez na vida. Média aritmética simples é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividido pelo número de informações que foram somadas. Então, quando a gente calcula a média, a gente pega todas as informações, soma tudo e divide pelo total de números que a gente somou. Existem outros tipos de média, né? Tem média ponderada, média geométrica, média harmônica, mas a mais usada, a mais conhecida é a média aritmética. É a que a gente trata aqui. Então, no caso, o que ele fez? Pegou as temperaturas, eram 15 temperaturas. 4 de 13,5, 14, 15,5, 16, 2 de 18, 18,5, 19,5, 3 de 20 e uma de 21,5.
Somou tudo e dividiu por 15. Então, a média deu 17. Quem é a nossa alternativa? Alternativa B. Média, mediana e moda. 17, 18 e 13,5. Alternativa B. Então, ok. Nosso tempo está acabando, então eu não vou esperar, porque falta uma questão. No que eu mandei para vocês lá no Classroom, vai até a questão 6. Eu coloquei uma a mais para vocês brincarem sozinhos em casa. Mas aqui, e aí eu posso resolver ele na próxima aula que a gente tiver. Mas aqui, eu só fui até a quinta questão, que na verdade eu não sabia se ia dar tempo, por conta de ter que explicar e tal. Vou tentar, mas eu estou achando que vai furar o nosso tempo aqui. Enem 2013. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos 0 e 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta da sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é... E aí as alternativas. Então, o que ele quer saber? Existia uma senha de 6 dígitos, que era uma senha exclusivamente numérica. E aí foi dada a sugestão de transformar essa senha numérica numa senha alfanumérica, né, com alfabeto e números. E aí ele quer avaliar se isso foi uma boa ação ou não. E aí ele está dando como sugestão de avaliação o coeficiente de melhora. E está dizendo aqui como que ele é calculado. Para descobrir esse coeficiente de melhora, então eu tenho que saber quantas possibilidades de senha eu tenho agora e quantas possibilidades de senha eu tinha antes. E fazer aí essa divisão de um pelo outro. Vou tentar ser rápido agora, pessoal, para a gente não... Já vamos furar o tempo, para furar menos. Questão de análise combinatória. Então, não sei se todos já estudaram. A análise combinatória é a parte da matemática que trabalha com problemas de contagem, onde a gente calcula as possibilidades de uma coisa acontecer. Então, na probabilidade, a gente dava a chance. Qual é a chance daquilo acontecer? Na análise combinatória, a gente estuda quais são os resultados que vão acontecer. Quais são as possibilidades? Tudo que pode acontecer. Os resultados possíveis. E aí, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Esse princípio ele serve de base para toda análise combinatória. Vou dar um exemplo para vocês. Se temos 3 camisetas diferentes e 2 bermudas, de quantas maneiras diferentes podemos nos vestir? Então, imagine que você tem 3 camisetas, que eu estou chamando aqui de C1, C2 e C3. E aí você tem 2 bermudas, B1 e B2. Usando essas 5 peças de roupa, de quantas maneiras diferentes você consegue se vestir? Você sempre vai usar uma camiseta e uma bermuda. E aí aqui eu fiz as combinações. Camiseta 1 com bermuda 1, camiseta 1 com bermuda 2, camiseta 2 com bermuda 1, sucessivamente. E a gente vai ver que eu consigo me vestir de 6 maneiras diferentes. Isso é um problema de contagem, onde a gente está tentando analisar quais os resultados possíveis que nós vamos encontrar numa questão. O princípio fundamental da contagem, ele vai nos mostrar que basta eu multiplicar as opções que eu tenho para chegar no resultado total de quantas possibilidades finais eu vou ter. Então, nesse caso, eu tinha 3 camisetas e 2 bermudas. Então, quantas combinações de roupa eu poderia fazer? 3 vezes 2, 6, que foi o que eu descobri lá fazendo a mesma combinação. Então, o princípio de contagem, ele vai nos mostrar que se você tem as opções, você pode multiplicar essas opções para chegar em quantos resultados diferentes você vai ter. Uma última observação é, na análise combinatória, existem muitas fórmulas. É aqui na parte de análise combinatória que a gente estuda coisas como permutações, arranjos, combinações, que são nomes que talvez você já tenha ouvido falar, talvez não.
Nesse caso, é importante a gente salientar que eu não precisa de fórmula para resolver. A gente consegue resolver essa questão só usando o princípio de contagem. E é só raciocínio lógico e as multiplicações. Na questão, temos que a senha de 6 dígitos era composta por números de 0 a 9. Então, cada dígito da senha era um número de 0 a 9, sem nenhuma restrição. Pode repetir, não tem problema nenhum. Então, vocês conseguem imaginar quantas senhas poderiam ser criadas dentro dessa regra? Pensando aí, gente. Imagina, então, que aqui vai ser a minha senha, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos. E aí eu vou criar essa senha para colocar aqui, e essa senha inicialmente poderia ser feita com qualquer número. Então eu tenho várias opções. Então eu posso colocar, por exemplo, 1, 2, 0, 0, 7, 8. Essa pode ser uma senha. E aí eu poderia colocar qualquer outra senha com os números que eu quisesse de 0 a 9, porque não tem nenhuma restrição. Então, cada espaço desse é um número que eu poderia utilizar. Sendo assim, né, aqui eu comecei com o número 1, mas eu era obrigado a começar com 1? Não. Eu poderia começar com o número que eu quisesse. Quantas opções de número eu tinha para começar? Bom, se eu podia usar números de 0 a 9, então eu teria 10 opções diferentes para o primeiro número. Então eu vou escrever aqui embaixo 10. Esse 10 não é o número que eu vou usar na senha, é quantas opções eu tinha para o primeiro número. Então aqui, para esse número aqui, eu tinha 10 opções diferentes, que eram todos os números de 0 a 9. Ok, então para cá eu tenho 10 opções. E para o segundo número, quantas opções eu tenho? E para o terceiro número, quantas opções eu tenho? E para o quarto? O raciocínio é o mesmo, porque não tem nenhuma restrição. Então, a quantidade de números que eu podia colocar na primeira opção é a mesma que eu podia colocar na segunda, é a mesma que eu podia colocar na terceira. Ou seja, se aqui eu podia usar 10 números, aqui também eu posso usar 10, aqui também eu posso usar 10, e assim sucessivamente. Ou seja, eu tinha 10 opções para o primeiro número, 10 opções para o segundo, 10 opções para o terceiro, 10 para o quarto, 10 para o quinto, 10 para o sexto. Como a gente viu pelo princípio fundamental da contagem, eu posso multiplicar todas essas opções para chegar ao resultado final. Então, multiplicando tudo isso, a gente vai chegar em 10 elevado a 6, que é 1 milhão. Eu não vou escrever 1 milhão porque vai ficar muito grande. Então, 10 a sexta. Agora, o problema diz, e isso era o que acontecia antes, era a quantidade de senhas antigas, né? Então, aqui, as senhas antigas. Eu não estou tentando escrever aqui, né? Nesse negócio. Tá, essas são as antigas. Hoje, depois da mudança que eles fizeram, além dos números, a gente poderia usar o nosso alfabeto. E o nosso alfabeto é composto de 26 letras. Além disso, ele diz que maiúscula e minúscula são caracteres diferentes. Ou seja, eu não tenho só 26 letras, eu tenho 52 letras que eu poderia usar. Que tem 26 maiúsculas e 26 minúsculas. Além das 52 letras, eu tinha já os 10 números, que eu posso continuar usando os 10 números, o que nos dá um total de 62 opções. Então, eu tenho 62 opções para cada um dos dígitos da senha. Ou seja, o que vai acontecer no final? O primeiro dígito, 62, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto. Então, para cada um desses, eu tenho 62 opções diferentes de letra ou número para colocar, fazendo um total de 62 elevado à sexta. Pensem comigo, lá no primeiro, 10 elevado à sexta é 1 milhão. 62 elevado à sexta, vocês podem imaginar o tamanho desse número. Só que na questão, ele queria que a gente calculasse o coeficiente de melhora. O que é o coeficiente de melhora? É a razão, e aí lembrem-se, quando ele fala razão em matemática, ele quer dizer divisão. A razão entre o número de senhas antiga e... Não, o número de senhas nova dividindo pelo número de senhas antigas. Ou seja, o número que eu encontrei agora, 62 elevado a 6, dividido
por 10 elevado a 6, que era o número de antes. Essa daqui é a nossa resposta, que é a alternativa A. Então, espero que vocês tenham gostado. Ninguém fez nenhuma pergunta, estão só agradecendo. Então, agradeço vocês também por terem participado, por me dar essa oportunidade também de trabalhar com vocês.